Pessoal, o assunto é o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. É um episódio de grande importância na política internacional e é por esse lado que eu gostaria de abordar esse acontecimento. O impacto é muito grande e é tanto que a própria União Europeia, os governos do Brasil e da Argentina disseram, ou seja, num momento no qual ganham as forças protecionistas e no momento no qual se registra uma importante, perigosa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, esses dois blocos, o Mercosul e a União Europeia, dão um sinal na direção contrária. Há, em primeiro lugar, aí uma ironia muito forte. O governo brasileiro se associa e se inspira e admira muito o governo dos Estados Unidos na figura do presidente Donald Trump, que é exatamente o oposto do que a União Europeia fez hoje com o Mercosul. Outro fato que tem uma forte ironia, por exemplo, a gente detecta quando lembra algumas das declarações iniciais de integrantes do governo do Jair Bolsonaro sobre o significado do Mercosul, praticamente colocado para escanteio. Vejam, o Mercosul volta a ter e tem de fato aqui uma importância central na estratégia de abertura do Brasil. Um dos pontos que os comentaristas internacionais mais assinalaram ao repercutir essa notícia foi o fato do Mercosul ser uma das regiões econômicas mais fechadas do mundo, o que teria tornado muito difícil. Eu concordo, eu acho que é o que tornou muito difícil o crescimento e a prosperidade econômica dos seus participantes, com exceção do Uruguai e do Paraguai, países pequenos que mantiveram, digamos, uma liberdade um pouco maior em termos de inserção no comércio mundial do que a Argentina e o Brasil. Agora vejam, esse acordo comercial ele tem uma enorme amplitude. Ele vai, estou usando aqui exemplos anedóticos, né? Ele vai do bife da Argentina às peças de carros de montadoras alemãs. Ele inclui serviços, ele inclui uma série de negociações importantes sobre propriedade intelectual e, principalmente, ele inclui uma série de concessões que são muito interessantes para o Brasil. É o acesso ao mercado de produtos agrícolas europeu, talvez o mais fechado do mundo. Os europeus estão dizendo já nas repercussões que foram obrigados a fazer concessões importantes do ponto de vista da proteção que eles têm dos seus produtos agrícolas para que o acordo fosse balanceado. Balanceado significa o seguinte, que do nosso lado os detalhes ainda não são tão conhecidos. Deixa eu verificar aqui algumas notas que eu tomei. Do nosso lado, por exemplo, o setor de serviços e de indústria, provavelmente aí nós teremos que fazer concessões que até agora não estávamos preparados. Mas como eu disse, esses detalhes todos ainda vão ser discutidos e surgirão. É a hora que os lobbies agora começam a trabalhar, tanto lá como aqui. Os acordos ainda terão que ser negociados em seus detalhes e, principalmente, referendados pelos parlamentos nacionais. Imagine, isso é um longo processo, vai levar mais ou menos uns 4 anos. Vejam também, do ponto de vista da evolução da política internacional nos últimos anos, o impacto de tudo isso. O Mercosul nasce, no fundo, na redemocratização da Argentina e do Brasil. E nasce num período no qual, com a queda do Muro de Berlim na Europa e a expansão da União Europeia, principalmente na direção daqueles países que tinham feito parte do Império Soviético, aquele clima do mundo 20 anos atrás era um clima completamente diferente do tipo de clima das relações internacionais que a gente vê hoje. Então, é um sinal, digamos, importante no momento em que o mundo se torna mais fracionado, em que as regras que regem o comércio internacional são contestadas, sobretudo pelos Estados Unidos, e as organizações multilaterais, aí entendidas, tanto aquelas como a Organização Mundial do Comércio, ONU, como órgãos supranacionais, como o Mercosul, que não chega a ser tão supranacional como é a União Europeia, mas é mais ou menos uma cópia, são contestados do ponto de vista ideológico. É o caso de se realçar, assim, com um pouquinho, uma pitadinha de ironia, isso que o presidente Jair Bolsonaro escreveu no Twitter na tarde desta sexta-feira, que sem viés ideológico ele presidiu, sim, a assinatura de um acordo comercial de grande importância. Sem viés ideológico aí significa que nós demos preferência ao que realmente nos interessa, que é abrir a nossa economia e conseguir integrar o Brasil nos grandes espaços econômicos internacionais. Outro aspecto muito importante que eu anotei aqui relativo a esse acordo da União Europeia e do Mercosul é a exigência que os países
continuem fazendo parte ou façam parte dos acordos de combate ao aquecimento global, chamados Acordos de Paris. E quando a gente se referiu a questões de viés ideológico, mais uma vez é uma questão que ganhou destaque no começo do governo Jair Bolsonaro. As afirmações até que me parecem completamente fora de propósito, de que a questão do aquecimento global fosse uma manifestação puramente ideológica de marxismo cultural ou o que fosse, e a gente se dá conta da importância que isso tem nas relações internacionais e, sobretudo, quando a gente pensa, por exemplo, no empenho do setor sucroenergético brasileiro em transformar o etanol numa commodity internacional, como é possível pensar nisso sem participar de acordos internacionais que tenham como objetivo o crescimento sustentável da produção de biocombustíveis? Esse é apenas um exemplo entre muitos que ilustram por que os acordos climáticos de Paris não são simplesmente, como alguns ideólogos do governo disseram no começo do ano, uma tentativa de cercear o desenvolvimento de países como o Brasil, mas ao contrário, são uma expressão do que se considera a economia verde, caracterizada pela geração de conhecimento e inovação tecnológica, sobretudo em assuntos relacionados a combustíveis, por exemplo. E aí eu queria fazer propaganda aqui do painel WW, para esse nosso público que é focado em política, ligado nessas questões. Vejam só, se vocês quiserem ter uma ideia um pouquinho mais próxima do que pensam os negociadores brasileiros que fecharam lá em Bruxelas, nesses últimos 3 dias, esse acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, então, por favor, eu vou colocar aqui embaixo também, mas eu vou dizer de qualquer maneira, no dia 13 de julho do ano passado, nós tivemos uma edição do painel WW que tinha o seguinte título: Por que o Brasil encolheu? Evidentemente, o Brasil em relação às relações internacionais. E ali estava o que foi um dos principais negociadores do Brasil nesse acordo lá em Bruxelas, Marco Troio, do Ministério da Economia. Ali tem uma boa ideia do que ele pensa, do que eram as propostas que acabaram agora tomando corpo, quer dizer, tomando corpo ainda num acordo quadro, como eu disse, os detalhes todos terão que ser negociados. De fato, é uma notícia importante, ela abre uma perspectiva muito boa, sobretudo para o agronegócio brasileiro, que tem sido nos últimos anos o segmento da economia brasileira responsável pela nossa sobrevivência, digamos assim, inclusive de expansão do PIB, e que coloca o Brasil, do ponto de vista da política externa, numa situação que eu acho que é positiva. É de negociar com todo mundo, abrir todas as suas opções, deixar de lado as bobajadas ideológicas e se concentrar naquilo que é o nosso interesse nacional. Pessoal, muito obrigado novamente pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.